Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 21º do Lendas Cast, o seu canal de podcast para você, advogado, que precisa aprender a ser menos advogado e mais empresário do direito. E hoje, recebendo aqui dois grandes amigos, dois feras, dois monstros da advocacia trabalhista bancária, Dr. Ederson Lima e Dr. Vitor Nascimento. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Dr. Loronjoia. Obrigado pela oportunidade. Satisfação estar com vocês aqui. Prazer é meu, é uma honra estar aqui. Satisfação, além de grandes advogados, grandes amigos, pessoas leais que a gente está caminhando junto. Vamos construir muitas coisas juntos, eu tenho certeza absoluta. E a gente quer conhecer um pouco mais de vocês, né? O Brasil quer saber quem é o Ederson Lima, quem é o Vitor Nascimento, a história, principalmente a história dentro dos bancos. Foram advogados de bancos, foram bancários, né? E essa conexão realmente é o que encanta os clientes, todos os clientes que vocês já conquistaram. E a gente quer conhecer a trajetória de vocês, a história de vocês e o que vocês podem contribuir de insight para o público. Vamos lá. Doutor Ederson Lima, se apresente para nós, da onde que é, Perfeito. Onde nasceu, casado, solteiro, tem filhos, vamos lá. Solteiro, não tenho filhos, sou paulistano, né? Tive uma oportunidade muito positiva que agregou muito na minha carreira, que foi morar em Campinas, morei lá por 4 anos e pouco, e voltei para São Paulo recentemente, né? Advogado há Então, quanto tempo já? Sou advogado ali desde 2012, ali mais ou menos, né? Legal. Só que minha carreira, ela vem de muito antes, né? Minha carreira começou, vou dizer, uma carreira bancária. Lá para meus 18 anos, trabalhei no primeiro banco, era a ABN AMRO Bank, antigo Banco Real. Olha. Então, na época, eu cuidava da carteira do Primeiro Banco emprego Real. foi banco? Não. Não? Primeiro emprego, assim, voltado para uma carreira. Falei, primeiro emprego, eu fui repositor de atacado de doces, trabalhei garçom de buffet no final de semana, panfleteiro, eu fiz de tudo. Sempre fui inquieto, sempre trabalhei de tudo. Só que aos poucos aí minha carreira foi construindo, né? Tive a oportunidade de trabalhar nesse primeiro banco, ABN AMRO Bank, e também cuidava da carteira do Sudamérica. Fiquei uns anos lá. Foi muito interessante, mas era um menino, aí eu ainda aprendi nesse mundo corporativo. Só que depois eu avancei, aí fui trabalhar, encerrou meu ciclo lá no ABN, Banco Real. Depois eu fui trabalhar no banco HSBC, que é o Hong Kong Shanghai Bank Corporation, né? Fiquei um tempo lá, agregou demais. Trabalhava em varejo, agência bancária? Agência bancária. Departamentos também? Departamentos, focos ali em venda de produtos, sempre voltado à venda, é curioso isso, né? E sempre fomentado a venda de produtos, né? Depois lá na frente, que eu já vou contar aqui, o quão influenciou para eu estar onde estou e é para onde eu quero ir ainda. Legal. Né? Venda sempre na essência ali, né? Vamos falar muitos projetos. E aí teve outros bancos. Também. Trabalhei no banco, depois no banco do HSBC, fui trabalhar no Banco Cruzeiro do Sul. O banco foi liquidado, igual o Banco Master agora. Teve uns escândalos lá de corrupção à época, mas ali eu já estava mais focado na área de fraudes bancárias, né? Eu era coordenador da área de fraudes. Se encerrou esse ciclo também com a liquidação do banco. Depois eu fui trabalhar, olhando já o que eu queria fazer para mim. Eu fui trabalhar como comercial de um escritório de advocacia concorrente à época, o escritório Grabowski. Sim. Fiquei lá por um período curto, eu digo que curto, um período de 10 meses, porque depois eu recebi uma proposta muito interessante. Mudou de lá, depois voltou. Mudei de lá, depois voltei, porque à época a proposta foi mais interessante, foi para ser advogado do Banco Pan. E depois houve a fusão Banco Pan e BTG Pactual. Aí lá fiquei por 8 anos, né? Atuando no jurídico, como advogado interno, fui preposto também. Que foi lá que a gente se conheceu, foi inclusive, lá que a gente conheceu. E você, Vitor? Vamos lá, conta a tua história, tua bagagem, quanto tempo de banco? O primeiro emprego foi o banco ou não? Primeiro emprego foi, registrado foi o banco, mas eu sempre trabalhei, desde os 14 anos, né? Então sou casado, tenho 3 filhos, o primeiro emprego registrado foi o Banco Itaú, né, mas eu já trabalhei em loja de piso, fazendo colocação de piso vinílico, impermeabilização, fui office boy também, então sempre me virei desde os 14 anos, porque eu venho de uma família muito humilde, né, que não tinha condições de dar, enfim, nem estudo, né, direito. Então eu trabalhei desde os 14 anos para ter o meu dinheirinho para eu poder fazer minhas coisas. E o meu primeiro emprego foi Banco Itaú, entrei lá como estagiário, em 2007, aí fui crescendo, advogado júnior, pleno, sênior, coordenador, fui coordenador do jurídico trabalhista, criamos lá o jurídico interno, né, que é um escritório dentro do próprio banco, onde eu coordenei, né, no Itaú. Tudo isso no Itaú, isso aí mais de 20 advogados sobre a minha gestão, fazendo efetivamente um escritório dentro do Banco Itaú. Então isso para mim foi um case de muito sucesso,
E aí eu saí do Itaú, né? Tive acesso a diversas áreas dentro do Itaú, então setor de acordo, setor de provisão, setor de estratégia, e fui ser gerente jurídico no Santander, né? Também no jurídico trabalhista. Foi quando eu saí, né? Depois do Santander eu saí para montar o meu escritório. E aí eu montei um escritório para atender os bancos. E aí eu atendi Itaú, Bradesco, Santander, Banco Pan, todos os maiores bancos, né? E foi quando eu conheci o Ederson, né, no Banco Pan, e a gente criamos uma amizade ali. Você era um credenciado Muito dos genuíno. bancos. Credenciado dos bancos. Até o momento que eu falei, cara, eu não aguento mais isso daqui. O banco só tá sugando, eu tava doente. Um risco altíssimo, né? Um risco altíssimo nas costas, né? Qualquer coisa o banco Impossível cobra. escalar também, né, Vitor? Não O dá. negócio dependia de você, praticamente, ali, né? Exatamente, porque como todo mundo me conhecia, o VP do banco, todo mundo falava, não, eu quero que o Vitor faça, eu quero que isso faça. Eu falei, pô, mas eu tenho uma equipe, né? Eu não consigo fazer todas as audiências, eu não consigo fazer todas as reuniões, eu tenho uma equipe. E aí não dava para escalar, eu doente, com burnout, já estava doente desde o banco, foi uma fuga ali tentar abrir um escritório para defender os bancos. E aí acabou que em determinado momento eu falei, não, chega, vou sair, vou... O final é muito parecido. Respeitei, né, o Garden Leave ali que eu tinha, né, de não processar os bancos e tal, mas depois eu comecei a focar em direito trabalhista bancário e é onde estou até hoje muito feliz, muito satisfeito. É isso aí. E você, doutor Ederson, como é que você foi parar no Pamplona e Ronjoia? Cara, No meu escritório, essa que a gente teve o prazer de trabalhar junto. Uhum. Vamos pensar, eu fiz audiência pelo banco como preposto, como advogado. No banco eu tive a oportunidade também de ser gestor de 7 escritórios de advocacia que faziam o contencioso trabalhista. Então, Grabowski, Barbosa e Basso, Bichara, Machado Meyer, Chalfin, dentre outros escritórios. E aí, sempre fiz muita audiência, assim, e como eu tinha muito contato com os advogados de banco reclamante, me chamava a atenção. Era o advogado mais bem vestido, era o advogado que tinha maior influência dentro ali do fórum. Naturalmente, o advogado que tinha o maior lucro nos processos. Então, eu já visualizava aonde eu estou e eu pensava sempre, eu preciso mudar de mesa. Não era o advogado trabalhista tradicional, né? Mal vestido, né? Pelo menos tem essa piada que eles fazem, né? Com a gente. Não. É diferente, né? É bem diferente. E o bancário é bem diferente. Então, por que não aproveitar todo esse know-how? Só que aí, conheci um advogado muito influente à época, o Dr. Alain Ronjoia, esse que está aqui na minha frente, inclusive. A primeira conexão foi muito, assim, ímpar, a conexão, de uma forma muito genuína, né? A gente começou a ter uma proximidade ali, uma forma muito franca, cada qual respeitando o seu posicionamento, né? Sim. Você como advogado né? A gente chamava de advogados agressores, Sim. né? E eu na parte do banco. Então, sem misturar, mas eu já sabia pro lado que eu queria ir. Você me fez uma proposta. Sim. Prontamente ali, eu pensei, mas prontamente eu falei, eu topo, eu tô contigo. Avançamos a ponto de que a proposta veio ali para montar uma unidade do zero, que era a unidade de Campinas. Do zero, literalmente. A ponto de contratar pedreiro, gesseiro, marceneiro, tudo, marceneiro, tudo. Então, a unidade do zero ali, mas foi incrível essa experiência, né? Foi maravilhoso, eu nunca esqueço a inauguração, né? Sim. E a gente precisava inaugurar e não tinha pintado e a placa não chegava, não vou inaugurar vai assim inaugurar mesmo. assim mesmo. Trem andando, a gente põe pra seguir. Graças a Deus foi um sucesso. Foi um dos nossos maiores cases ali dentro do escritório. A unidade com mais resultado foi a de Campinas, inclusive. Não só na prospecção, mas questão de faturamento. Sim. O TRT é muito favorável ao reclamante, né? Sim. O TRT 15. Então, e obviamente a tua competência, né? Principalmente o teu modelo de negócio que você implementou ali e a forma de você fazer gestão. Que eu acho que foi o teu grande diferencial ali. O turnover baixíssimo, você tinha a equipe na mão e você treinou ali outros campeões ali dentro, né? Por isso eu acho que teve tanto resultado o escritório de Campinas. Com certeza. Eu sempre tive uma máxima comigo, doutor Alain, que era o seguinte: como eu vou ser um bom gestor? Eu tive inúmeras gestões. O mercado bancário, o mundo corporativo bancário é muito agressivo, a ponto de que tem, como o Dr. Vitor até trouxe aqui, burnout, tem muito assédio moral. Então é muito simples, é só eu não ser o que foram comigo. Beleza, isso quanto ao modelo de gestão, evitar turnover, ter realmente uma equipe próxima ali. Focada em resultados, é correr junto com a equipe.
A equipe vê que o gestor está junto com eles para bater a meta, para entregar resultados, para conseguir melhores índices de procedência nos processos, melhores resultados em acordos, melhores qualidades no fechamento de contratos para o escritório. Então, eu sempre trabalhei muito com ticket médio ali, de ações que vão entrar, mas também eu quero saber como é que está o resultado das audiências, como é que está a média também dos acordos. Não basta trazer processo, tem que ser processo de qualidade, a gente tem que trabalhar com estratégia. E aí, um feito, acho que a partir mais ou menos do segundo ano, a gente passou a esperar até resultados da principal unidade do escritório, né? Então, esse eu falo com muito orgulho, porque eu não consegui sozinho. Eu consegui com a minha equipe, claro, com todo o suporte, e logo também por conta de você. Tamo junto. Você é uma energia que contagia, é um CEO de escritório que carrega toda essa energia com os outros demais funcionários ali do escritório, então todos viam que tinha um propósito em comum ali. Então, todos nós é muito da sua bagagem ali, né, de todos esses anos. Então eu venho mais com que existe um reforço. uma grande diferença entre o chefe e o líder, né? Com certeza. O chefe, ele comanda pelo temor, pela imposição, e o líder, inspiração, né? Total. É inspiração. O Vitor é outro ótimo Exatamente. líder. Você tem quantos empregados, Vitor, hoje? Hoje eu tenho 12. 12 empregados. E como é que você faz? Você faz deles diários com seus funcionários? Ou é a sua sócia? Como é que funciona hoje o teu escritório? Não, eu lidero, né, toda a parte jurídica, né, também fico acima da parte comercial, né, minha sócia fica focada também no comercial, mas quem toma as principais decisões, quem enxerga como um negócio, como uma empresa, acaba sendo eu, né, e eu converso muito, né, com o time, pô, vejo que a pessoa não tá legal, vamos almoçar, vamos bater um papo, porque às vezes ela não tá legal naquele dia por uma coisa em casa, só que você, né, a maioria das pessoas fala, não, tem que separar o profissional, querendo ou não. mas não influencia, a pessoa que não está bem em casa, ela vai carregar para o trabalho, ela vai se prejudicar. Então um bom líder enxerga isso Você é também. um pouco humano também, né, Vitor? Exatamente, conversa, fala, olha, você precisa de alguma ajuda, né, óbvio que a maioria das pessoas precisa, né, de dinheiro, mas às vezes não é nem dinheiro que a pessoa está precisando. Ela não consegue resolver uma situação que, como ela está envolvida, ela não enxerga nem a É um solução. conselho mesmo, né? Às vezes a pessoa de fora já passou por isso, né? Às vezes eu já passei por isso, fala, não, peraí, aqui dá uma solução aqui, assado, liga para tal pessoa, direcione, e eu tenho praticado isso no escritório, né? A maioria dos empregados lá fala, pô, Vitor, você é muito próximo, você deixa a porta aberta, você deixa a gente chegar e conversar com você o que precisar, eu estou evoluindo, estou sentindo que eu estou indo bem e tal. Então acho que acaba trazendo um pouco da experiência que eu tive no banco também, né, de gestão, né, eu falo, o banco tem recursos infinitos, né? Recursos infinitos. Então, você ser gestor dentro de um banco é muito diferente do que você ser gestor dentro de um escritório. Então, você tem que fazer melhor ainda no seu escritório. Porque no banco você tem um back-office ali que te auxilia. Dentro do seu escritório você precisa fazer melhor ainda, estar mais próximo, mais vigilante para não ter nenhum tipo de problema com a equipe. E o treinamento? Você dá treinamento constante pro teu time? Como é que funciona os treinamentos? Treinamento constante, parte comercial, parte jurídica, a gente alinha toda a audiência, a gente alinha a peça, a gente conversa. Eu trago muito da experiência que eu tenho dentro do banco para o processo, né? Porque no fim, todas as estratégias a gente tem conhecimento, então eu sei o que o banco vai alegar. E eu costumo dizer, o processo é um jogo de xadrez, eu saber como o banco vai se armar me permite dar o checkmate. Essa é mais estrategista do que saber o direito material em si, né? Mas muito mais. Porque a tese de defesa é pública, todo mundo sabe a tese de defesa, mas a estratégia que vai trazer o banco, né, não se prejudicar ali, não ganhar o processo, e que você consegue trazer isso, você vai construindo ao longo do dia. E o banco muda também as estratégias, então você tem que estar vigilante também para saber o que eles estão fazendo para conseguir treinar a equipe a ser cada vez mais estratégica. Legal, né? O banco traz bastante bagagem também, né? Muito. Isso ajudou bastante no teu negócio, né, Vitor? O banco, né? Pensar com a cabeça do dono, né? É isso que eu acho que fez a diferença. E você, Ederson, como é que foi a tua história no Pamplona Advogados e como é que você veio parar na Legacy Group? Bem interessante. A história no Pamplona foi carregada de muitos desafios. Então, no que pese a minha bagagem bancária, que ajudou muito, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com dados, com métricas, para justamente a gente ter uma visibilidade de forma mais macro, para ir para o micro e logo ser mais assertivo, né? Sempre trabalhei com metas, na própria unidade não tinha metas por um período, eu já fui implementando sistema de metas ali para a equipe, mas foi carregado de muitos desafios, porque eu tinha toda essa estratégia de banco, mas e do outro lado? Comecei a construir um modelo estratégico
para a gente conseguir mais e mais resultados. Não foi fácil, eu tive que realmente, assim, ter um momento ali da minha vida focada realmente em aprimorar ainda mais os meus conhecimentos e técnicas, que já eram bastante. Pelo banco, eu tinha feito cerca ali de umas 3.000 audiências. Eu só não fiz audiência presencial no Acre. Olha só. Então toda essa bagagem, assim, ajudou muito, mas eu tinha que também ter ali uma estratégia para conseguir alavancar o resultado de Campinas. E eu precisava alavancar o resultado de Campinas. Aquilo ali para mim não era o plano A. Era o plano A, B, C, o alfabeto inteiro. Eu via que aquilo ali vai ter sucesso. Então eu consegui fazer uma boa gestão. O horário de trabalho, por exemplo. Eu não tinha horário de trabalho. Eu sempre trabalhei todo momento disponível. Isso também, que se carrega a equipe junto contigo, eles veem assim, que o gestor está ali correndo junto para entregar resultados. Então foi muito desafiador. Sim, né? eu falo que é o seguinte, obviamente que as pessoas falam, ele trabalha em prol da empresa. Não, em primeiro lugar você trabalha em prol do teu futuro mesmo. Usa o escritório como uma ferramenta para você ganhar dinheiro. Ainda mais quando você é um lugar sólido, você tinha ali uma certa estabilidade com seus resultados, né? Você sempre foi uma pessoa muito política, né? Sobre contornar problemas, fazia a interligação entre a diretoria, entre os outros sócios. Então, cara, olha, só tenho realmente a agradecer. Tudo que você fez ali foi um sucesso ali, a tua passagem pelo PH. Viu? Também. E eu agradeço, e assim, é muito recíproco esse agradecimento, inclusive, porque foi uma oportunidade para mim ímpar. E que eu sempre falava para você, inclusive, para os sócios, né, doutor Bruno também, só tem uma forma de eu agradecer. É com bom resultado. Exato. E foi isso que eu procurei sempre entregar. Não diferente no Legacy, né? Depois veio uma outra proposta na Legacy Group, para assumir aqui a diretoria da Holding, né? Foi um desafio. Está sendo um desafio. Está sendo um desafio ainda, com certeza. Isso envolve a frente de todas as empresas, né? Dentre elas a Digital, a Talent Match, o Lendas Milionárias e outros projetos que temos também à frente aí. Mas, realmente, assim, novamente se reinventando, regaçando as mangas e também se aprimorando, né? De conhecimento. Legal, show de bola. Você, Vitor, qual que foi a tua virada de chave na hora que você falou, cara, eu preciso mudar, não quero mais essa advocacia patronal, preciso fazer uma coisa diferente. Como é que foi a tua virada de chave, Vitor? Puta, eu tava perdido mesmo, tava trabalhando de casa, num escritório escuro, sabe, não saía, não via gente, tava perdido mesmo. A grande virada foi ter feito mentoria. Mentoria muda a vida das pessoas. Para atalho, né, Vitor? Você compra o atalho e é o que você sempre falou, você compra o erro. Dos outros. Eu não precisei É mais barato errar. você errar com o erro dos outros do que com os seus próprios. Mas muito mais, porque você já sabe o que você não pode fazer. Até o Ed falou, sabia o que eu não podia fazer como gestor, né? E aqui na mentoria é a mesma coisa, você já sabe o que não é para fazer. Você compra os acertos, mas você compra os erros. Vale muito mais que uma pós-graduação, um mestrado. Mas muito mais, porque a mentoria você aplica, você tem ali uma pessoa que caminha com você para executar. Não fica no mundo das ideias que numa pós-graduação, um MBA. Existe um método validado ali, já testado, né? É um método, e você tem que fazer mentoria de pessoas que tiveram sucesso, pessoas que percorreram o caminho que você quer percorrer e que chegaram lá. Que infelizmente, né? Hoje, o que tem gente vendendo mentoria, eu falo que você chacoalha uma árvore, cai 10 mentor. Mas pessoas que não trilharam um caminho, não caminharam. Hoje, aprender a vender um produto, as pessoas estão muito boas nisso. Como vender um produto. E a entrega? Será que vai entregar? Como é que vai entregar se a pessoa não caminhou aquele caminho? Tem bagagem para entregar? Tem experiência para entregar? Então, se eu falo que mentoria, você está vendendo a tua história. Exatamente. É a tua história, os teus erros, os seus acertos. A experiência, o que você viveu, tudo que você construiu até lá, né? E eu tive a sorte de fazer a sua mentoria, né? Hoje não existe mais a sua mentoria individual. Eu tive a sorte, né? O Ed me conectou, né? Junto com você. Prontamente você atendeu, fomos conversar. Eu não tinha dinheiro na época, né? Eu falei isso para você, mas eu precisava dar um all-in. Eu precisava mudar minha vida. Do jeito que eu estava, possivelmente eu ia continuar doente, ia afetar o meu relacionamento, talvez nem tivesse mais casado, meus filhos, enfim, eu precisava mudar. Precisei de um ato de coragem, precisei fazer um investimento financeiro sim, né? Não tem nada fácil na vida. O pessoal fala, mas eu não quero investir, não quero... Não tem. Sem correr risco, não tem sucesso. For abrir qualquer mercadinho na esquina, você vai ter que investir. Por que na advocacia você não investe? Não, eu não vou fazer um curso que é caro, uma mentoria que é caro. Depende. Se você colher
aquilo que o mentor está se propondo você a fazer, saiu barato. Que é o meu caso, saiu barato. Sua mentoria, né, você me agregou muito, você mudou a minha vida, eu sempre falo isso, transformou, né, a minha vida pessoal, a advocacia, a forma como eu penso como empresa, né, hoje o escritório é uma empresa, então... Quantos clientes você tem hoje? Quantos bancários hoje? Hoje na carteira tem 560 bancários. Olha só, o ticket médio de cada ação dessa. 100 mil, 80 mil, por aí. Imagina, olha só, 100 mil, 56 milhões, você tem noção disso, Vitor? 56 milhões em honorários. Agora falando alto parece, né? 56 milhões de honorários. Olha onde você chegou, cara, olha só. Em pouco tempo. Né, se for ver, Quanto tempo você... Eu comecei esse modelo de escritório em outubro de 24. Recente. Não está falando nem de dois Nem anos. Nem de 2 anos. E é só o começo, né? Porque a gente vai voar muito ainda. E você acha que aprender a vender foi fundamental nessa virada de chave? Fundamental. O advogado, ele tem medo, né? Todo mundo tem medo. OAB e tal. Mas a venda não é como a maioria das pessoas falam. Você não bate na porta da pessoa e fala, ó, A partir do momento que você vai no teu cliente e pede uma indicação, você está fazendo uma venda. Você está fazendo uma venda. E o próprio cliente, ele vende por você. O próprio cliente, ele vai no amigo e fala, eu fechei com um bom advogado. Eu quero que você tenha essa experiência também. E ele vende você, porque a indicação chega já quentíssima. Não, porque tal pessoa falou de mim, tá tendo uma experiência super boa, teve êxito no processo. Você tem todo um cuidado, uma preparação com a experiência do cliente. Como é que é isso pra você? Sim, a gente faz, né, um atendimento quase que mensal com os clientes, a gente conversa com eles, tudo. E depois que o processo encerra, a gente, né, continua fazendo um relacionamento com o cliente. Por quê? O cliente bancário é um cliente que não acaba. Ele sai do Itaú, vai para o Bradesco, ele sai do Bradesco, vai para o Santander, sai do Santander, vai para a Caixa. Conhece bancário a rodo. Ele continua conhecendo todo o segmento bancário e você vai ser o advogado dele em outros bancos. Né? Eu tenho clientes que fechou comigo saindo do Itaú, depois foi para o Safra, saiu do Safra e fechou comigo, é óbvio, né? E já está indo para o Bradesco. Então, e possivelmente quando sair do Bradesco vai fechar comigo também. Então, um cliente só, 3 ações. Eu falo que a maioria dos advogados fala para mim que depende de indicação. Por que não buscar as indicações, né? Porque eu falei, se a indicação não vem, o que você faz? Senta e chora? Quebra? Você tem que ir atrás. Não dá para depender da sorte. Eu falo que indicação é sorte, é bônus, né? É bônus. E o Dr. Erison trabalhava muito bem essa jornada do cliente dentro do escritório, né? Tinham parceiros ali que já chegaram a indicar ali mais de 20 clientes ali para nós, né? Essa parceria, ela perpetua até hoje, né? Legal. Digo que clientes, a gente tem que ser amigo dos clientes, né? O cliente vê que ele não tem um advogado trabalhista lá dele, ele tem um advogado na vida dele, né? E eu falo o seguinte, o cliente, ele não compra o teu produto, ele compra você. Compra você. E aí o que você vende, ele compra. Exatamente. A diferença é essa, tratar bem o teu cliente. Exatamente. Ele compra você. Eu tenho clientes, eu sempre uma máxima comigo assim, fechei um contrato, ele tem que virar 3. Só que eu tenho clientes, cito aqui a Judite, quem é aluno nosso na Escola de Vendas Jurídicas, sabe que eu cito bastante ela porque ela é uma cliente que virou 47 outros clientes. Olha só. Eu tenho a Beatriz também, Sim. que é uma cliente, me virou 30 clientes, não, acho que uns 32 clientes mais ou menos. Eu conheci ela numa live. Fiz uma live que tinha 10 pessoas. Tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha minhas irmãs, meus amigos, e tava ela lá. Olha só. Né? Então eu falo que a live, ela é um ótimo funil de vendas. As pessoas, mas vai entrar 10 pessoas, tá, mas 10 pessoas, mas vai ter alguém te vendo que vai comprar teu produto. E sempre alguém compra o meu produto, né? Exatamente. Então não pensem assim, né? Porque o meu Instagram não tem engajamento, que não sei, cara, o teu propósito aqui é buscar audiência. Eu falo que você tem que imaginar o Instagram como se ele fosse um programa de televisão, uma Globo, um SBT, e você tem que gerar audiência o tempo todo. E, obviamente, no meio dessas entregas de conteúdo gratuito, enfim, o teu lifestyle, o teu storytelling, você vai apresentar os produtos que você vende. Né? Então eu falo que venda é isso. Que a pessoa não vai entrar para comprar a tua advocacia. Ela vai entrar para ver o Vitor Nascimento, para ver o Ederson Lima, o Ederson andando de moto, o Vitor com a família, com os filhos, fluindo, transbordando lá em Avaré. Eles querem ver isso. E, obviamente, eles vão comprar o Vitor, vão comprar o Ederson, e a partir dali vão surgir os produtos que vocês vão colocar no meio e vão fazer o pitch do produto. Perfeito. Então eu falo que é isso. Vender isso hoje, isso. Entender. E você tem que aparecer. Se é uma audiência, se você depende da audiência, em geração de audiência, você vai ter que produzir conteúdo todos os dias. Senão a pessoa para de seguir. A pessoa, você não passa a ser relevante e não passa a ser uma autoridade para ela, né? Então eu falo que o marketing, você aprendeu muito sobre marketing com a gente, né, na digital. Aprendo
né? Há um tempo atrás eu não sabia efetivamente o que era arte, tinha só uma noção. Hoje é uma forma mais aprofundada, tem razão da digital. Hoje eu entendo perfeitamente a questão de posicionamento, da necessidade de você estar vivo no digital para conseguir outros funis de aquisição de clientes, né? Não como dos escritórios por aí, depende de indicação. Como você trouxe muito bem, indicação é bônus. Tem que trabalhar de uma forma ativa, né? E o digital, ele dá essa oportunidade de vir mais clientes de forma mais recorrente, né? Com esse posicionamento. E você, Vitor, como é que você trabalha aí os canais de aquisição do escritório? Da onde vêm esses bancários, além das indicações? Como é que você faz para chegar a tantos bancários assim? Muita indicação ainda, né? Mas uma indicação ativa, a gente pede indicação efetivamente, fomenta isso e não fica sentado esperando o cara lembrar da gente. A gente fomenta isso, né? E também redes sociais, né? A gente tem se posicionado. Você fez, inclusive, acho que um único vídeo ali que te rendeu vários seguidores, né? Pois é. Como é que foi esse vídeo? Esse vídeo foi informativo, né? Teve um desligamento em massa de um grande banco e muita gente perguntando, mas eu tenho direito, eu não tenho direito? Eu falei, não, a gente precisa informar o público, né? Fomos para frente de uma agência, fizemos um vídeo, né, totalmente informativo ali do que estava acontecendo, sem nenhum viés de prospecção, nem nada, um vídeo informando isso é permitido, como se fosse um óbvio. telejornal. Isso é permitido. Exatamente, como se fosse um telejornal. Ó, está acontecendo isso, isso e isso. E bateu mais de 1 milhão de visualizações, né? Então foi algo muito legal. As pessoas passaram a conhecer a gente, começaram a seguir, querem mais informação. Muita gente manda no Instagram. A pessoa não manda no Instagram, eu quero processar. Não é assim. As pessoas imaginam, né? Quem não conhece, imagina que é assim, não, no Instagram eu quero processar. Não, olha, eu tô com uma dúvida, você consegue me ajudar? Olha só, o cliente está com uma dúvida e eu posso ajudar ele. Eu falo que as pessoas, elas compram o quê? Uma resolução de um problema. Exatamente. Elas trazem um problema para nós, a gente dá a solução, mostra o passo a passo e automaticamente a pessoa compra. Isso é uma venda. Exatamente. Isso é permitido pela OAB. E às vezes tem cliente que eu olho e naquela situação não cabe uma ação mesmo, não faz sentido. A pessoa às vezes nem quer, porque eu ainda estou ativo, eu só quero entender o que eu posso fazer. Eu não vou inventar, eu não vou forçar a pessoa. Isso é extremamente ético, eu te conheço. Exatamente, eu vou falar, olha, nesse momento não cabe uma ação. Você tem que fazer isso e isso com o seu gestor para você resolver seu problema, né? Mas se precisar, eu estou por aqui para uma outra situação, por essa não cabe. E aí, só que aí você já criou relacionamento. Essa pessoa já é sua cliente, ela ainda não sabe, mas ela já é sua cliente. Ali, 1 mês e meio, você vai mandar uma mensagem, deu certo, resolveu? Resolvi, ótimo. Daqui 1 mês você manda de novo, você está bem, você precisa de alguma coisa? Tá ótimo. E o legal, Vitor, é que você não vira o advogado trabalhista bancário, você vira o advogado. Porque se ela tem um problema de pensão alimentícia, ela vai recorrer ao Vitor. Mesmo o Vitor não fazendo, vendendo esse produto ou não, ela vai pedir uma indicação pro Vitor, porque ela confia no Vitor. Porque eu falo que a pessoa, o cliente, qualquer tipo de cliente, ele só compra por 2 motivos. Ele precisa confiar e ele precisa entender. Você tem que demonstrar clareza, a jornada. Como é que vai ser a jornada no escritório do Vitor? Como é que vai ser a jornada dentro do nosso escritório? Eu e o doutor estamos abrindo uma sociedade agora, o Ron Joel Lima Advogados. Como é que vai ser a jornada? Assinei o contrato. E agora? O que acontece? Esse é a grande falha da maioria dos advogados. Eles assinam um contrato. Você já deve ter ouvido o cliente falar, você assinou o contrato e ele sumiu. Desapareceu, me ligou no dia da audiência, no dia que saiu o acordo, que chegou a proposta, e o cliente ele não quer se sentir esquecido. E o cliente que se sente esquecido, ele não indica. Esse que é o grande X da questão. E o cliente nem sabe, né, direito. Ele não sabe, ele não vai te ligar para falar, doutora, e o meu recurso e tal. Ele quer ser acolhido, ele quer, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. E se você faz isso, é o que você falou, você tá muitos pontos na frente de todo mundo, né? E qual que é o grande gargalo da maioria dos advogados que querem entrar nesse nicho e não consegue, doutor Ederson? Primeiro que, se for entrar no nicho de uma forma aventureira, ele vai perder oportunidades, né? Vamos pensar aqui porque ele não vai se conectar com o cliente. Ele tem que saber falar o idioma do cliente bancário. Ele tem que entender um pouco do modus operandi. Ele não precisa saber de lei, mas precisa saber do mundo do bancário. O mundo bancário. Ó, nada aqui é falando de lei. Sim. Ele não vai vender lei para o cliente. Se ele vender lei para o cliente, ele não vai fechar esse contrato. Então ele precisa entender de siglas, estrutura do banco, entender alguns sistemas para se conectar com o cliente entender que, poxa, esse advogado conhece do meu know-how, ele sabe do meu dia a dia, entender bem o sistema de remuneração variável. Tem uma forma para isso. A gente está na área já há muitos anos, né? Dr. Victor, eu, Dr. Alain, muitos anos. Então o advogado que quer se inserir primeiro, ele tem que conhecer muito bem.
Eu Isso, falo, por que né? que os processos são milionários e saem tão rápido assim os honorários, né? Os acordos são fechados, enfim. Porque a gente sabe o que ofere risco para o banco. A Exato. gente sabe aonde que a gente vai apertar lá no banco para cutucar o banco, ao ponto dele nos procurar e fazer um acordo. Exato. Né? Não vão ficar batendo na tecla de sétima, oitava hora, essas coisas que a gente Sim. sabe que não vai levar a lugar nenhum. Mas uma equiparação salarial, que a gente vê que hoje Estratégica. existe uma diferença Equiparação salarial gritante. estratégica ainda. O próprio programa de metas, acidente de trabalho. Hoje eu falo que os bancos eles são responsáveis pela grande maioria dos acidentes de trabalho que existe no Brasil. Sim. Isso é o TST que tá falando, não sou eu. Né? Você abre o site TST, você vai ver os maiores litigantes são os bancos e os principais ministros fazendo trabalho. Né? Pessoas aí que realmente são sugadas, toda a energia, saem doentes do banco, entram em alta performance e saem doentes, e aí pleiteiam uma pensão vitalícia que nada mais justo, né? Sim. E você, Vitor, como é que você enxerga isso? A gente vê que os funcionários eles saem dos bancos e automaticamente eles já buscam aí um advogado e tal, porque eles sabem que o banco provisiona. O banco sabe que fez bobagem com cada um deles e provisiona esses valores. Como é que funciona isso, já que você já esteve lá dentro? Eu tenho falado que o próprio sindicato é um dos maiores fomentadores de ação trabalhista, né? Por quê? Porque ele procura, né, a maioria dos bancários logo que ele é desligado. Então, ele alerta no bancário algo que talvez ele nem soubesse, né? Aí, diante disso, os bancários procuram outros escritórios, sem ser o do sindicato. E aí, quando chega com a gente, o que a gente fala? A gente fala a linguagem dele. A gente entende, ele foi bancário, o Ederson foi bancário, eu me coloco na situação dele, eu falo, ó, eu sei o que você está passando, eu saí doente também do banco, eu sei o que você quer, eu sei o que você precisa. Isso conecta muito. Conecta muito, conecta Tem uma muito. colega de ele vem vocês, com a Cristiane, que trabalhou contigo, a Cris. Sim. Eu falei, Cris, não se apresenta mais como advogada, se apresenta como ex-colega. Mudou assim 100% o aproveitamento dela. Antes ela era telefone batido na cara, é só mais uma. Não, eu sou uma ex-colega, que eu sei que tudo que você tá passando e tô aqui pra te ajudar. Eu vivi isso, né? Eu sei o que você está passando porque eu vivi isso. Então, faz muita diferença a conexão. Que é quem não tem essa bagagem precisa adquirir, né? Como que vai adquirir? Através de uma mentoria, através de conversa com quem tem essa bagagem, né? Com aulas, com alguma forma vai precisar ter. Porque quem não tem, não consegue trabalhar no banco e ter. Vai ter que comprar isso de alguém. E quem não tem conhecimento nenhum do trabalhista bancário, é muito difícil entrar nesse nicho ou não, Vitor? Não é, eu consegui entrar porque eu tinha experiência, mas com né, um acompanhamento. certo, com método. O Ederson estava falando, na minha cabeça veio uma palavra, é um método. Existe um método, a gente tem esse método. Então, com o método certo, qualquer pessoa consegue. Precisa fazer o método e executar. Também não adianta achar, vou comprar, não vou fazer nada e vai ser fácil. Não, é difícil. O Ederson trabalhava várias horas no escritório. Eu trabalho muitas horas no escritório, finais de semana, pensando como eu vou executar, o que eu vou fazer de melhor, como que eu vou ser melhor a cada dia. A briga é comigo mesmo, não é com a concorrência. Eu preciso ser melhor do que eu todos os dias. E seguindo o método e executando, qualquer pessoa consegue. E a técnica, ela é importante, mas a gente vê que as pessoas não compram mais a técnica. Eu falei que a técnica é pressuposto. Sim. Todo mundo tem que ter boa técnica, né? A gente pressupõe, se você passou na OAB, você é um bom técnico, você é um bom advogado. O que vai fazer a diferença é realmente você conduzir a jornada do cliente dentro do escritório. Né? A condução desde a entrada dele, a questão de uma construção de um setor de acordos para poder gerar esse resultado o quanto antes possível. Sim. Porque imagina, um cliente... Tive clientes já que fechei acordo de 1.200.000 em 4 meses. Imagina, a quantidade de clientes que esse cliente me gerou. A quantidade de clientes. Então é porque tem uma construção no setor de acordos, né? Que acho que você também tem, né, Vitor? No setor de acordos, né? Sim, tem setor de acordo e muita gente falha nisso. Fala, não vou fazer setor de acordo porque banco não faz, só faz depois. Não, faz o setor de acordo e não espera o banco... Distribuiu a ação, já vai atrás do acordo, porque quanto antes você for e encher o saco do advogado do banco... E saiu a sentença, execução provisória, para forçar o banco, porque você não tem um cálculo, se você não está incomodando o banco não está nem aí, tá nem aí. Faz, né, já tive vários casos que comecei a execução provisória, o banco não levou a sério a execução provisória, homologou o cálculo, não reverteu, e depois não teve mais o que discutir, já estava lá, ele teve oportunidade, não fez. E eu vejo que é um mercado, doutor Ederson, que ele está em alta, né? Tem muita gente entrando no mercado trabalhista bancário, o cara até aprende a prospectar, mas depois não sabe fazer audiência. Aí vem a estratégia, né? Como é que funciona a partir dali, o cara que sabe, aprendeu a vender o bancário, mas não sabe conduzir dali para frente, né? Aí que tá, os bancos, eles vão ver que esse advogado, ele não ofere risco para ele. Porque ele vai saber, beleza, ele vai até um momento ali de protocolo, só que ele não tem uma estratégia,
efetiva ali para ganhar aquele processo. E aí a gente sabe bem, tem banco que você vai fazer o quê? Não vou fazer acordo no pré. É a estratégia. Naturalmente, a estratégia do banco para não fomentar novas entradas, ainda mais de advogados que estão ali se aventurando dentro do bancário trabalhista, né? Só que para isso ele precisa de ter essa experiência e atuar no processo com estratégia. Por que estratégia? O banco ele tem ali os provisionamentos, só que tem os níveis de valores provisionados. O Itaú, por exemplo, é 39.800 que ele oferta ali na primeira proposta de acordo. Só que eu quero pegar a primeira alçada dentro do provisionamento? Não. Eu quero pelo menos avançar na média até a última proposta. Para isso, o processo tem que ter uma estratégia. Né? Eu lembro até quando a gente se conheceu, você até me mostrou depois que você saiu lá do banco um dossiê que eu estava entre os 10 maiores litigantes. Os 10 maiores e você tinha agressores. todo um raio-x. Eu sabia como você levantou se minha comportava. capivara toda, você me levantou ali. Eu sabia toda, como é que você toda comportava, eu sabia como é que você... o seu ticket médio de aceitação de acordo no pré. Você sabia que eu no gostava de pós, destruir os processos e ganhar os processos. Sabia que você gostava de destruir, sabia que você tinha uma alta influência na captação de clientes e sabia muito bem conduzir uma audiência de instrução. Você estava no nosso hall de advogados. Tanto que a gente fez acordo em todos os nossos processos. Todos. O banco não quis pagar para ver, né? A gente queria eliminar a base, porque só a base crescendo, isso pra gente sofreria risco. Só a base ia crescer mais ainda. Eu precisava estancar a quantidade de processos ali para não fomentar novos ingressos, né? É tudo uma questão de estratégia ali do banco. E hoje, até com essa visibilidade e bagagem de banco, hoje para o nosso escritório, é um fator assim determinante, porque a gente passa a jogar xadrez sabendo as estratégias do advogado adverso, que agora é advogado do banco, né? Então foi esse mapeamento que eu fiz, foi excelente, assim, foi extraordinário. Porque no banco a gente sempre pensava assim, a gente tem que saber quem que é o cara que a gente está do outro lado da mesa. Quem que é aquele advogado? Com certeza. Hoje da mesma forma. Se eu vou começar uma guerra, eu preciso saber quem é o inimigo, né? Exatamente. O inimigo dizendo ali na mesa, né? No judiciário. E você, Vitor, como é que foi ali a tua questão da tua expansão? Foi um crescimento muito rápido, né? Como é que foi isso pra você? Você trouxe uma sócia? Como é que foi isso? A tua sócia, ela inclusive era advogada do banco também, Ela né? era advogada do banco, né, também. Então a gente começou, ela conhece muita gente também dentro do banco, né, e muita gente procurando. Nossa, mas vocês são referentes, vocês são especializados e tal. E foi muito rápido mesmo. 560 processos em um ano e meio, nem 2 anos, né, é um fruto de um trabalho árduo que a gente conseguiu oferecer risco para o banco, né, então o banco enxerga a gente como já um escritório agressor, né? Mesmo a gente fazendo tudo dentro da legalidade e tal, eles têm essa nomenclatura. Deixa eu pegar enxergam, o gancho né? aqui, isso é muito interessante, essa palavra agressor. Agressor, né? Aí, na parece época, que a gente é malvado, né? É, Mas não, eu estava conversando hoje, inclusive, né? O que é o advogado agressor? É o advogado que entra com mais ações. E o banco vendia a gente, na época a gente estava do outro lado, como sendo um advogado do mal, né? Um advogado ali que processa o banco. Mas se olhar bem, eu quero ser sim esse advogado agressor. Eu quero ser esse advogado do mal que o banco vendia pra gente na época, né? Quem será que é o mal? O reclamante ou o próprio banco? Se Exatamente. o banco fosse tão bonzinho assim, o banco não provisionava os valores. Porque ele já provisionou, porque ele sabe que ele fez bobagem, ele deixou de pagar. Tudo a rigor. Tanto que as pessoas estão saindo dos 3 grandes bancos hoje e já estão fazendo uma proposta de acordo extrajudicial. Se o banco não tivesse culpa, ele não faria essa proposta. O banco não é associação de caridade para sair dando dinheiro para todo bancário. Não tem uma CCV, né? Não tem uma negociação prévia ali. Uma negociação extrajudicial. E outra, quem é bonzinho, quem não é? O banco que adoece a pessoa ou a gente que defende, né? De 10 bancários, 7 saem doentes, Vitor. Que sai ali, às vezes com o último suspiro ali, a gente ajudando. Então, eu, por mais que usem essa nomenclatura, eu não me considero um cara agressor. Eu sou um cara que estou defendendo uma parcela de cliente dentro da legalidade, oferecendo um risco sim para o banco severo, porque o banco tem esse risco, e a gente consegue destravar através de boas teses, bons argumentos e boas estratégias, né? Boas estratégias de audiência. Porque se isso for ser agressor, realmente eu sou agressor. Porque eu trabalho tecnicamente muito bem o processo, com boas estratégias e defendo meu cliente com residente. E você acha que o mercado está inchado, Vitor? Muitas pessoas falam, mas tem muita gente fazendo trabalhista bancário. Eu não penso assim, porque existem 147 bancos no Brasil. Só os 3 grandes bancos, Bradesco, Santander e Itaú, demitem por mês 3 mil bancários. Quais são os melhores bancos, na verdade, que fazem mais acordos? São os melhores? Existem outros? Como é que é? Não, tem muitos bancos que fazem acordo, né? Então, o Mercantil faz acordo, BTG faz acordo, Banco Pan faz acordo. É que as pessoas acabam olhando mais para Itaú, Bradesco e Santander, né? Mas são 147 bancos fazendo as mesmas
atrapalhadas. Fora né, os bancos com- públicos, né? A exatamente. quantidade de pessoas são desligadas dos bancos públicos, né? As mesmas besteiras, as mesmas atrapalhadas que os grandes bancos. E aí, se a gente for fazer uma conta rápida, são 3.500 desligados todos os meses, né? Se eu pegar 100, você pegar 100, você pegar 100, ainda sobra 3.300. Mesmo se eu 3.200. formal, Vitor, se eu pegar 3 no mês, ticket médio de 100 mil reais, cara, é 300 mil reais. A grande maioria dos advogados no Brasil, 80%, não ganham 100 mil reais. Não. Nem perto disso. E eu vou te falar uma coisa, tem muito cliente que não fecha processo porque não conseguiu falar com nenhum advogado. Olha só. Às vezes ele quer, né? Chega, às vezes, lá no escritório, pessoa que está perto de prescrever, e a gente fala, não, mas o que aconteceu, né? Por que você esperou tanto? Ah, eu saí, eu fui para outro banco, ninguém falou comigo, ninguém contou, não sabia que eu tinha esse direito, e ficou por isso mesmo. Ou seja, ainda tem muita oportunidade de cliente bancário que não falou com ninguém e que tá dentro Uma desses coisa que eu 3.500. percebo, Vitor, é que o mercado ele vem aumentando, né? As pessoas estão vendo esse mercado como um high ticket do high ticket, e a gente vê que o funcionário é desligado, a gente vê que no mercado existem listas negras, né, que eles vendem de demitidos, e aí liga 40, 50, 60 advogados, mas o cara, às vezes, ele fala que já tem processo por causa da importunação de tantos advogados ligando, mas passou 3 meses, esse cara tá mais propício Ele se cansa. a conversar, né? Então eu falo que nem sempre o momento ideal de você abordar esse cliente é no ato da demissão, porque esse cara tá querendo se realocar para outro banco, às vezes quer ver o proposta, às vezes você vê, né? Então eu falo que é tudo do momento, né? Você trabalhar a estratégia, mas o mais legal, que se você trabalhar a tua base de forma bem trabalhada, o teu cliente ele passa a indicar o teu escritório E para aí as pensar na pessoas, experiência e do você cliente, já né? vai trabalhando esse cliente com ele empregado. Eu falo que o grande segredo é esse, porque quando o cara sai, mesmo se liga 50 advogados, eu já tenho meu advogado, é o Vitor, que vinha me assessorando, me passando algumas consultorias gratuitas, vinha me orientando lá no banco como proceder, olhando algumas provas documentais. Então eu falo que o segredo é esse, você construir um relacionamento prévio, né? Exato. Muita gente afastada pela INSS e o banco ainda assediando ainda mais. Ah, precisa voltar, precisa isso, precisa aquilo, vou te mandar embora, você não fez exame e tal. A pessoa ficando mais doente ainda. Teve né? algum colega seu que trabalhou no banco hoje que é teu cliente hoje? Tem muitos. Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou, cara, o que os meus colegas lá dentro vão pensar de mim? E eu falei, eles vão ser seus clientes. Você lembra? Exato, tenho 2 bem claros, assim, né? Não vou citar o nome e tal, mas bem claro. E tem muita gente que fica curtindo mensagem, fica E vendo, ou você seja, já tá achava que eles pensando. iam zombar de você, iam te criticar, e por fim eles te tinham como referência. Olha só. É, mas deixa eu ir além. Hoje eu tenho colegas de trabalho que trabalham comigo no banco, Sim. no jurídico, era advogado comigo lá no banco. Faz parte das nossas mentorias. Olha que legal. Olha só que legal. Que legal. Então é esse transbordo na vida dos nossos clientes que também se tornaram, né, fazendo parte dali das Exato. nossas E mentorias. você é uma referência para ela, senão não teria contratado a mentoria. Uhum. Você era um colega de trabalho, hoje você é Colega de referência. trabalho. Colega de trabalho. E colega de trabalho que vira cliente, colega de trabalho que vira aluno e colega de trabalho que pede emprego depois, né? Exato, exato. Quando sai, vê que o escritório tá indo bem, não, posso trabalhar aí? Ah, vamos ver, vamos conversar, né? Não dá para fechar as E portas. eu falo que a grande maioria não quer correr risco, não quer pagar o preço, não tem a coragem, né? Então eu falo que o grande segredo do sucesso, não só na advocacia, mas em qualquer negócio, é a coragem. De acreditar que você vai trazer um resultado, mesmo sem ter a certeza de nada. É dar o passo e o Deus dá o chão. A gente não sabe o que, É que vai isso aí, acontecer. Né? exatamente. É o jogo de correr risco. Mas, obviamente, correr o mínimo de risco possível. Por isso que a gente busca ajuda no mercado. A gente compra atalho. Né? Existem ali 2 caminhos, um sem pedágio e um com pedágio. Você vai chegar no mesmo lugar? Você vai chegar. Só que um vai ser uma estrada esburacada. Você não quer pagar o pedágio? Você vai demorar 3 anos para chegar. Você quer pagar o pedágio? Você vai chegar com 6 meses. Então não é à toa que a gente vê aí alunos, né, nossos aí batendo aí Que 1 milhão, sucesso. 2 milhões por mês. Alunos que não são Por advogados, mês, inclusive, né? exato. Então é possível essa realidade. Mas como a grande maioria dos advogados, eles são treinados na faculdade para serem empregados. Eles são treinados para aprender a fazer audiência, fazer peça, e olha lá, nem isso ainda, né? Então eu falo que quem que é a referência desse aluno da faculdade? O professor. O professor que ganha um salário aí de, sei lá, R$200 a hora na faculdade. O professor que tem um faturamento aí de 15, 20, 30 mil no próprio escritório. Então a gente tem essa referência, a gente não sabe que existe um universo de oportunidades aqui fora, dentro do high ticket, que pode fazer você ter um resultado assim que você nunca sonhou. O próprio Vitor, 56 milhões de reais, Vitor. Você já sonhou
Realmente, você para, às vezes cai a ficha, falei, cara, 50, se você quiser parar de trabalhar hoje, viver só da tua carteira, você vive. Foi o que eu falei, falando alto assim, né? Mas você quer mais, você quer correr risco. É o que eu falo, eu quero ser perene, eu quero continuar. Não quero ser um escritório que fomentou muitos milhões, vou parar. Eu quero continuar ajudando os bancários, porque eu tenho isso como propósito, né? Eu não faço isso para prejudicar ninguém, não faço isso para alfinetar banco, nada. Eu faço isso para defender o meu propósito, que é ajudar os bancários que saem doentes, saem lesionados, saem muitas vezes, né, sem receber nada, né, por justa causa, uma justa causa armada. Então, eu faço isso para defender efetivamente os clientes. E o propósito que você falou se transformou num outro propósito, né? Porque vocês viraram mentores. O Dr. Hélio está conduzindo a escola de vendas, conduziu a primeira temporada com excelência. Conta um pouquinho aí sobre a escola de vendas. Como é que você ajudou esses advogados hoje a terem os resultados que eles estão tendo? Tem advogado hoje fechando 5 contratos por dia. Por dia. Entendeu? Olha isso. Olha isso. Com a sua ajuda. A escola de vendas é algo assim extraordinário. Se a gente pensar que... Quem que ensina vendas? Você vai fazer um cursinho para vender carro? Ninguém. Né? Mobiliário? Beleza. Até uma versão mais singela, assim vai ter ensinando vendas. E vendas jurídicas? Quem que ensina? Isso ninguém. Ensinar vendas jurídicas com um profissional como nós, que nós conduzimos essa escola de vendas, com know-how, com bagagem, é mais difícil. Ensinando uma escola de vendas, passando uma parte teórica, indo para a prática de segundo bloco com ligações ao vivo, isso não existe. E no que pesa a ligação ao vivo, que a gente vai ter de tudo, é ao vivo. O cliente não vai atender, o cliente vai falar... Não é uma mentoria, é um treinamento, né? É um treinamento. Aí a gente avança para quê? Conseguir até fechamento de contratos ao vivo. Isso não existe. E o mais legal, surreal, né? A gente pega uma obrigação do advogado e puxa para nós. A responsabilidade de treinar o time dele é para ser nossa. Exatamente. Eu falo que é barato, realmente, o quanto a gente cobra, o tanto de resultado que a gente traz para esse advogado, porque ele tira uma responsabilidade dele. Porque se você não estiver com o seu funcionário na escola de venda, é você que tem que estar lá, toda sexta-feira treinando teu time, ensinando eles a fazer follow-up, ouvindo gravações, ligações, fazendo ligações na frente dele. E aí, será que você sabe fazer? Hoje, qual que é o maior bloqueio que você vê dos advogados ali dentro da escola de vendas? Muitos se bloquearam, obviamente. Mas quando eles entram ali, qual que é o grande bloqueio? É o medo de vender, você acha? É o medo de vender por conta da OAB, receio de exposição. Ele não tem tanta desenvoltura, por vezes, ali com o cliente. Ele não sabe como iniciar uma abordagem, como ele criar uma conexão com o cliente. Quer vender técnica. O mercado não compra mais técnica. Ele quer vender técnica. O mercado compra um resultado. Ele começa falando de lei, ele começa falando ali de estratégia ali do processo. Não, primeiro se conecte com o cliente, né? Então a gente ensina muito isso, assim, eu digo que o conteúdo programático da escola de vendas é infinito. A gente ensina tanta coisa, tem tanta coisa, né, para ensinar. Essa primeira temporada da escola de vendas foi um sucesso. Sucesso não só da gente conseguir fechamento de contratos ao vivo, ou não conseguir entregar todo um conteúdo programático, mas principalmente sucesso quanto ao grau de evolução dos nossos alunos. Sim. Tinha aluno lá que não conseguia vender. Hoje ele já fala assim, eu já consigo fechar aqui 3, 4, 5 contratos por semana. Olha que maravilha. Então assim, esses são cases, e a gente vê a evolução de cada um, isso é maravilhoso, né? A gente transbordar positivamente aí na vida dos outros, né? Legal. E você, Vitor? Você também foi mentor aí de uma boa parte dos nossos alunos ali, sim, na mentoria técnica trabalhista bancária. Como é que foi essa experiência para você? Foi muito boa, né? O que acontece? A gente comentou aqui que a pessoa, né, o advogado, não estava acostumado a vender, não estava acostumado a fechar contrato. E muitos se acostumaram com isso. Muitos conseguiram efetivamente fechar contrato e travaram. Muitos me ligavam e falavam, Vitor, fechei um bancário, e agora? O que eu faço? Não sabia fazer uma petição inicial, não sabia fazer uma audiência, não sabia quais pedidos faria, nada. Por quê? Porque se conectou com o cliente, vendeu sem falar de técnica, mas não sabia executar o processo. Sim, e a tua mentoria não é só técnica, então envolve tudo, desde prospectar, como trazer esse cliente, ensinar até conduzir uma audiência, até fechar o acordo, né? Como se conectar com o cliente para que você efetivamente consiga ali, né, que ele feche o contrato com você, passando pela parte técnica de oferecer risco para o banco através dos principais objetos, estratégia de audiência, estratégia de acordo, estratégia de execução, estratégia de recurso, estratégia de tudo, né? Então, o advogado que faz a mentoria, ele sai apto a fechar mais clientes com mais qualidade para fomentar ainda mais valor de honorário. Então, potencializar o processo. Então, você pega um processo que a maioria dos advogados ia pedir só PLR, você consegue pedir outros objetos estratégicos e sair de um honorário de 20, 30 mil reais para um honorário de 100.
Essa é a missão. Legal. Exatamente. E aí vem um projeto novo de vocês aí. Vem vir uma nova mentoria aí. Estamos construindo esse produto. Sim. Vai ser lançado em breve. Quais são as novidades nessa nova turma, Vitor? Quer falar? Pô, tem bastante coisa. Porque Vamos cada falar um... um pouco. Fala um pouquinho aí, depois. Primeira novidade, vamos pensar assim, né? O advogado, ele quer se inserir, ele quer ingressar no direito trabalhista bancário. Ele não sabe de onde vem, ele não sabe como se comunicar, ele não sabe estrutura de banco, ele não sabe siglas, não sabe. Então ele vai aprender primeiro o idioma, beleza. Vai ter toda uma trajetória também de alinhamento ali comercial, para ele alavancar na captação, tá? Mas no que pesa a captação, ele também vai ter que entender como que são as estratégias dos bancos. Ele vai entender também da estratégia do banco. E a gente vai avançar muito também nessa parte técnica, né, Vitor? De realmente ensinando esse cara como ele ganha o processo, construir como uma fazer o petição pedido. inicial perfeita que ofere risco para o banco, principalmente. Que não sabe fazer uma audiência contra banco. A gente vai sentar com ele, vai fazer uma audiência com ele, vai assistir uma audiência dele, ele vai assistir uma nossa. Se precisar ir um dia no escritório, vai passar um dia lá para entender como que é o mecanismo de um escritório grande, de um escritório que tem muitos clientes, petição, prazo, Como que é a sistemática de jornada, a tudo, experiência, tudo, né? Tudo. Então isso você não aprende em nenhuma faculdade, não aprende em nenhum cursinho de esquina, você só aprende realmente com pessoas que viveram isso, sabem a estratégia do banco e sabem também executar dentro de um escritório. Legal. Então vai ter todo o passo a passo. Ah, Desde como completo, atrair hein? as pessoas, desde o posicionamento, prospectar essas pessoas. Porque eu falo que eu tive um problema bom, né, lá atrás, né? Comecei, eu sempre fui vendedor, né? Sempre consegui vender muito bem qualquer negócio que eu atuei, mas começava a colocar cliente para dentro de casa, e chegou um momento que tinha tanto cliente, só que eu não entendia de processos, né? Eu falo que era um advogado vendedor, mas não era um advogado empresário. E começou o quê? Começou a ter reclamação, pedidos de revogação de procuração, porque eu não conseguia o quê? Estruturar isso aí, criar processos internamente, criar-lhe uma experiência para o cliente. Hoje, com o nosso novo modelo de negócio, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Porque eu falo que nós vamos montar uma escritório juntos, baseado nos erros que nós tivemos lá no PH, né? Porque era uma operação cara, era uma operação que realmente não estava se sustentando, né? A gente o negócio precisa ser escalável, precisa dar lucro, não pode empatar, não pode ter prejuízo, né? Então muitas vezes acontecia isso, e a ideia é montar um modelo de negócio perfeito com muita tecnologia, porque hoje você pode colocar SDRs por IA para prospectar, você pode colocar robôs para fazerem peças, né? Então é isso que a gente está construindo, um modelo de negócio perfeito, com uma margem de lucro altíssima. Sim. Dependendo do nicho, pode chegar em 1000%. Que negócio hoje no Brasil que paga 1000% de margem? Não existe. A advocacia é o único produto que proporciona isso. Sim. A gente vê supermercado aí com margem de lucro de 5%. 5%. Aí tem muito furto nesse supermercado. 4% taxa de furto cai para 1% a margem do negócio. Se esse cara toma uma ação trabalhista no mês, ele já zera a margem dele. E a advocacia não. E a advocacia a gente tem a vantagem, a gente tem a sucumbência, a gente pode dobrar ainda o valor do nosso faturamento. Sim. Então esse é estrategista, né? Então é ser mais estrategista e empresário do que realmente um advogado, né? Foi isso que mudou o meu jogo. Acho que o seu também, né, Vitor? Exatamente. Escalar, né, da forma certa, potencializar os processos. Você não se enxerga processos como um advogado mais, não, até porque você não tá mais na operação, você não faz mais audiência, você conseguiu delegar. Obviamente que tu tem o teu momento, mas você já chegou nesse estágio que hoje o teu negócio não depende de você. Você vai ficar, você ficou um mês lá em Avaré com a tua família e a tua operação rodando normalmente, né? Hoje eu sou um empresário, né? Eu não sou mais um advogado, eu sou um empresário. Eu penso o escritório como uma empresa. Então tem um setor com um órgão de custo, tem outro setor com outro órgão de custo, qual que é o custo operacional, custo técnico e tal, e a empresa precisa dar lucro. Então não adianta chegar e falar, 50 bancários fecharam um contrato. Legal, quanto que veio de lucro? Quanto que veio de faturamento e quanto que eu gastei? Quanto lucro a gente teve? A gente teve 100 mil de lucro esse mês. Foi pouco. A gente teve 200, 300, 500. Enfim, sempre buscando mais, porque o faturamento, ele inflama o ego, né? Mas o lucro, ele te deixa feliz de verdade. Então, é isso que a gente precisa. Faturamento quer dizer nada, eu falo, no final das contas. O que importa é dinheiro no bolso. Quanto que eu vou retirar de dividendos, né? E é isso que a gente vai fazer também no nosso novo projeto, na Juriscale, né? Acolher advogados aí, passar todo o nosso método, todo o acompanhamento, trazer os leads para esse cara, né? Vai ser um negócio fantástico, né? É fantástico. A gente tá falando de método, né? Existe um método de sucesso, existe um passo a passo. Hoje, muito do que a gente tem do nosso know-how, né? De banco, de escritório, da minha parte como gestor de escritório por muitos anos, fui gestor também de
de escritório de reclamada, reclamante, etc. Só que imagina pegar todos esses métodos, os insucessos, da gente saber aonde a gente não deve errar novamente e criar um modelo assim, realmente que otimiza o resultado de uma forma muito mais profícua com alta margem de lucro, né? Já que a gente está falando aqui nessa era da IA, o que temos de IAs para colocar, para otimizar nosso processo, são inúmeras, em várias frentes, desde funil de aquisição, desde confecção de peça, de acompanhamento de prazos. O quanto que a gente não consegue otimizar dentro do próprio escritório, né? Também otimizar de pessoal. A gente está falando de margem de lucro, aqui a gente está falando agora de empresa. Exato. E não, né, um escritório de advocacia, é empresa. E olhando o negócio como um todo, tem como a gente escalar de uma forma rápida. Né? Isso é muito do modelo de negócio que a gente vai trazer aqui. Um escritório todo automatizado. Tem muita gente falando aí que a IA não vai substituir pessoas. Vai sim, claro que vai. Né? Hoje a gente vê SDRs por IA fazendo a pré-qualificação, a gente não precisa ter um SDR, por exemplo. A operação, eu preciso ter um monte de advogado peticionando, advogado com curso de 3, 4 mil, sendo que hoje os próprios judiciários se utilizam da IA, gente. Por que você vai perder tempo colocar um advogado, ficar o dia inteiro fazendo um recurso, fazendo uma peça, sendo que o próprio juiz não vai ler? Né? Então eu acho um absurdo possível. Eu falo que a IA foi muito melhor que um ano, sem erros, né? Com a taxa de erro mínima, né? Você precisa estar atento a alguma alucinação, tudo, mas a taxa de erro é mínima. Vem a tese perfeita em 3, 4 segundos, né? Então eu falo que essa tecnologia está aí. Sim. Os modelos de negócio precisam ser mudados também, para acompanhar a nova geração. E é curioso isso, né? Embora esse modelo de negócio, o modelo de negócio que já tinha lá no próprio PH, né? É um modelo já diferenciado dessa advocacia mais arcaica, mais barroca, mais conservadora, eu vou usar assim também. Já é um modelo diferente, só que aquele modelo, agora ele já é antigo, ele já passou agora a ser o modelo arcaico, o modelo mais tradicional da advocacia. Esse novo modelo é um modelo muito mais evoluído, né? Olhando o cenário de evolução da humanidade. A gente está falando só de um cenário de evolução da advocacia, é da humanidade, passa a acompanhar essa evolução, né? Exatamente. Você quer estar na vanguarda, você tem que usar a tecnologia e tem que fazer um novo modelo, com certeza. Vitor, projetos futuros. O que você tem em mente? Onde você quer chegar? Você só está começando, cara. Só estou começando. Então, se a gente for pensar em médio prazo, 5 anos no escritório, outras unidades, né, em outros pontos estratégicos aí do Brasil, novos produtos, né, novos nichos, né? E da parte educacional, também a parte de mentoria, tanto individual como coletiva, para ajudar mais pessoas a chegarem onde eu cheguei, da forma como eu cheguei, através de uma mentoria, mudar a mentalidade, a ambiência e construir um legado aí para deixar para as gerações futuras. E você, doutor Edson? Um sonho? Onde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? O que você imagina? Eu começo a mentalizar onde eu quero chegar. Acredito que vocês também começam a mentalizar. E coloca uma meta e constrói um plano, né? O que você objetiva chegar? Fala nem sonho, um objetivo, né? Que sonho não acaba virando, não sai do papel. O objetivo, não, você traça uma rota até chegar lá, né? Com certeza. Acho que primeiro a gente não veio aqui pro mundo à toa, né? Acho que a gente tem que pensar num propósito de vida, né? Hoje eu tenho como propósito de vida transbordar na vida das pessoas, mas é o máximo possível. Transbordar na vida da minha família, na vida dos meus colegas de trabalho, na vida da minha equipe. Dos seus alunos. Dos meus alunos. E isso na vida também dos nossos clientes. E a vida devolve, sabe? Né? Com devolve. certeza. Isso, assim, cada vez mais eu tenho avançado nessa questão. Bens materiais eu não vou colocar aqui, não. Eu falo que quanto menos eu procuro dinheiro, mais o dinheiro aparece. Exatamente. Eu procuro ajudar as pessoas, servir as pessoas. Ajudar. E sem pedir nada em troca, né? Ajuda genuína, realmente, né? Exatamente. Então, eu falo que é isso. Obviamente que se a pessoa quer caminhar conosco, existe hoje um valor, né? Acesso a gente compra, né? Como a gente compra, a gente participa de várias mentorias, a gente compra acesso, né? Mas ajudar e ver a transformação, não tem dinheiro que pague. Nossa, esse transbordo, né? Ver as pessoas falando, puta, você transformou a minha vida, da minha família, financeiramente. Fala que isso não tem preço, a gente ouve isso aí, né? Essa que é a grande diferença, né? Isso. Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos lá? Bora. Vitor, banco ou escritório de advocacia? Escritório, com certeza. É muito melhor. Segurança ou liberdade? Verdade, né? Por quê? Com certeza. Liberdade faz você olhar pro horizonte, por um oceano de possibilidades, né? Segurança vai ficar limitada, assim como eram limitados no banco. Vitor, advogado ou empresário? Empresário. Por quê? Porque te dá a possibilidade de escalar. Advogado, você troca tempo por dinheiro. Empresário, você cresce. Conhecimento jurídico ou capacidade comercial? A capacidade comercial, com certeza, né? Por quê? Capacidade comercial, você vai expandir o negócio
conhecimento jurídico vai ficar limitado ali a leis, jurisprudência, voltar daquele mundinho técnico. Nossa, nossa Tudo é visão venda, é de né? empresa. Tudo é venda, E né? tudo é venda. Tudo é venda. Até a técnica. Exatamente. Até a técnica é venda. Exatamente. Eu falo que a técnica, inclusive, a gente está vendendo uma reforma para o juiz, a gente está fazendo uma petição, um recurso. É uma venda. É uma venda. Prospecção, ativa ou indicação? Eu gosto de indicação, mas fica um pouco ali, ativo e indicação ali. Talento ou disciplina? Eu foco na disciplina. Disciplina? Disciplina, Por quê? com certeza. O talento, Disciplina vence o talento, né? eu acho que disciplina vence o talento. Que o talento sem disciplina não vai levar a lugar nenhum, Não né? vale nada. Exatamente. Exatamente. É isso. Faturamento ou lucro? Lucro, lucro total. É. Trabalhar sozinho ou construir uma equipe? Ah, construir uma equipe, né? Sozinho você chega em algum lugar, mas imagina junto com uma Junto equipe. você chega longe. Muito mais longe, né? Perfeito. Presencial ou digital? Presencial. Eu gosto do presencial. Principalmente nas vendas, né? Presencial. Vai vender Aquela energia motivação, do presencial. energia. Vamos lá, é buzina, é sino, né? Eu não consigo, né? Eu, particularmente, né? Gerir um time remoto, né? Vender ou gerir? Gerir. Gerir? Gerir. Justamente que gerir, você vai multiplicar o seu conhecimento para a sua equipe vender É o que eu também para falo. você. Você quer ganhar, você aprende a vender, você vai ficar rico? Vai. Agora você quer ficar milionário? Aprende a gerir time de vendas. Exatamente. Essa é a diferença, Isso. né? Uma decisão que mudou a tua vida. Fazer mentoria. Legal. Um erro que mais lhe ensinou. O erro que mais me ensinou foi que sozinho eu não chego a lugar nenhum. Uma característica de um grande vendedor. Resiliência. Vai ouvir não, tem que continuar. Uma característica de um grande gestor. De um grande gestor, correr junto com o time. Com certeza. Legal. Uma habilidade indispensável para o advogado. Essa é difícil, hein? Mas é atualização. Se atualizar. Ver o que o mercado está fazendo, né? Ver o que o mercado está fazendo e ir atrás. Um hábito que muda seus resultados. Disciplina, com certeza. Perfeito. Uma conquista profissional inesquecível. Ter aberto o escritório e tá onde estou em pouco tempo. Nunca vou esquecer isso. Uma conquista pessoal inesquecível. Conhecer você. Isso aí, tamo junto. Nossa amizade é um negócio muito forte, cara. É isso. O momento mais difícil da sua carreira. O hiato entre sair do banco e montar o escritório de verdade. Momento doente, sem dinheiro, Na família dúvida. ruim, na dúvida. Momento que eu quero esquecer. O melhor conselho que já recebeu. Deus, família e poucos e bons amigos. Perfeito. E o pior conselho que você já recebeu? Sei lá, continua no banco. né? Você vai crescer aqui. Exatamente. sim, essa eu já ouvi. Fica aí, Algumas vai. vezes. Uma palavra para definir o mundo bancário. Definir o mundo bancário. Falei que agora você me pegou, cara. A palavra para definir o mundo bancário. Ah, agora você me pegou. Vamos pular. Vamos pular. Tem algum tempo? Quer passar a palavra? Uma palavra para definir o lendas. Para definir o lendas? O lendas eu definiria como encurtar o caminho do sucesso. Perfeito. Seu próximo grande sonho a realizar. Bater 1 milhão por mês. De lucro, né? O legado que você deseja deixar. É o transbordo, realmente as pessoas lembrarem de mim, lembrar também do Dr. Alain Ronjó como pessoas que fizeram a diferença na vida delas. Legal. Uma frase para o advogado que tem medo de vender. Não tenha medo. Vai que você vai conseguir. Isso vai mudar a sua vida. E eu falo que, inclusive, eu vou palestrar dentro da OAB, gente, para ensinar vendas, gente. Isso aí já foi, gente, para. Vocês estão trabalhando, ninguém tá roubando, tá matando. Vamos trabalhar, vamos transformar vidas, né? Uma última aqui, um conselho para o advogado que quer crescer no direito trabalhista bancário. Tem que buscar conhecimento, sozinho você vai chegar. Se você tiver pessoas que correm junto com você, que vai te encurtar, vai te dar o caminho, você vai encurtar muito mais o sucesso, isso com Show. certeza. Maravilha. É isso. Gente, show de bola, hein? Estamos Muito encerrando bom. aqui o episódio. Que gostoso, hein? Maravilhoso. Teria assunto aqui umas quase Assunto 5 horas de infinito. podcast aqui, viu? É. Tinha várias perguntas preparadas aqui, mas o tempo ele é meio escasso aqui. Mas vamos lá, eu queria que vocês deixassem, cada um de vocês, individualmente agora, deixassem um recado pro público, pro advogado tradicional, que ganha aí 10 mil por mês, que acha que a advocacia high ticket não existe. Vitor, dá um recado para esse advogado, olhando para a câmera aqui. Pessoal, não tenha medo de fazer uma mentoria, de investir, porque isso vai mudar a sua vida. Mudou a minha.
e você precisa aprender que, junto de boas pessoas, mudando o seu ambiente, você vai conseguir escalar e vai conseguir chegar onde você quer. Ter uma vida próspera, uma vida de saúde, de equilíbrio, uma vida de liberdade, onde você realize seus sonhos, esteja próximo da sua família e conquiste aquilo que você quer conquistar. Não tenha medo, faça mentorias. Legal. E agora você, Ederson, um recado para o advogado que está iniciando a carreira agora, ou até aquele estudante de direito que está se preparando, e para aquele advogado tradicional, que tem lá 20, 30 anos de carreira, ganhando seus 10, 15 mil por mês. Perfeito. Eu vou até trazer uma reflexão para esse advogado. Está ali no fórum, chega um advogado com um carrão, né? Chega com um belo de um carro. Ele olha assim, nossa, esse é um advogado de sucesso, né? Esse é um advogado próspero. Por que não você vai ser esse advogado próspero? Tem formas de conseguir isso, tem caminhos para você encurtar e tem toda uma estratégia, uma técnica, mas tem toda uma estratégia para você chegar lá. Então não se vê como, de repente, um advogado inferior. Pensa que é você amanhã, naquele carrão, naquele belo terno, né? Então é isso, essa reflexão que eu trago aí para o estudante e para o advogado mais tradicionalista que está querendo expandir, mas não sabe como. É isso aí. Acredite nos seus sonhos. Com certeza. Mas busque ajuda e construa um plano, né? Uhum. Não sonhar é uma coisa muito aleatória, né? Exatamente. Então, tem que traçar um objetivo e um plano e contem com a gente. Todos vocês que estão assistindo. Meninos, muito Bora lá. obrigado. Obrigado muito pela bom estar oportunidade, com muito vocês, bom. meus grandes amigos. Meus 2 padrinhos de casamento agora. Opa. Estou muito honrado Demais, a honra é nossa. em ter vocês como amigos leais. Eu falo que eu tenho poucos amigos na vida. Dá pra contar numa mão. Vocês estão nessa mão, tá? Vocês 2. Pessoas aí que eu amo de paixão e quero levar pro resto da minha vida. Vamos junto. Tá bom? É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Até bom. o próximo episódio.